Pessoal, boa noite então. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nossa de economia. Na verdade, hoje são duas aulas em uma só, né? A aula do assunto 9 e do assunto 10, porque a gente está com o tempo, né, um pouco apertado na disciplina e preciso fazer esses dois conteúdos hoje, que na verdade um complementa o outro, tá? Ela deve estender mais um pouquinho do que 8h40, talvez a gente deve chegar quase a 9 horas hoje, mas eu prometo ser bem objetivo e dinâmico para não ficar tão cansativo. E aí, no final, eu abro para a gente sanar algumas dúvidas da atividade. Eu queria ter postado antes de começar a aula, mas tem uma turma começando em Paranatinga, que eu coordeno, e pensa numa turma que está me dando trabalho com esse GA, é essa turma. Eu estava sanando dúvida com eles até agora, e acabou tomando tempo da edição aqui de vocês. Mas finalizando a aula, eu já posto tanto no grupo do WhatsApp, tá, quanto no SIGA os casos, né, e os materiais para vocês já terem acesso. Bom, e aí são as dúvidas aqui no final da aula também, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções públicas, né, ou a função do poder público frente à economia, e eu começo com uma afirmação dizendo que é praticamente impossível, atualmente, a gente tentar entender o funcionamento da economia sem considerar o papel do setor público no contexto da economia. Então, é comum também a gente ouvir a tese, ouvir a teoria de que o setor privado é mais eficiente do que o governo, que uma economia em que as empresas operam mais livremente funciona com maior eficiência do que uma economia onde ocorre uma forte atuação governamental. Da onde que vem essa afirmação aqui, tá? Geralmente dos grupos mais liberais ou neoliberais, dos grupos que defendem o Estado mínimo, tá? E assim, não é que ela esteja totalmente errada também, porque vocês veem que países que têm a corrupção, como a gente comentou ontem, como um fator primordial, né, a corrupção institucionalizada, você tem a descrença no setor público e acaba atrelando mesmo a ineficiência. E o privado não tem como ele não ser eficiente, porque senão ele não sobrevive no mercado, tá? E quando o público não é eficiente, o que é a maioria das vezes, quem paga com isso, quem cobre o custo da ineficiência, são as contas públicas, tá? E aí vem o seguinte questionamento. Bom, como defender a participação do governo numa certa economia diante da defesa do Estado mínimo, que é uma defesa que muitas pessoas fazem, que acaba influenciando boa parte da sociedade e de quase todos os países, tá? Então, como é que você defende um governo que gasta muito? Como é que você defende um governo que não protege o investidor? Né? É isso basicamente que a pergunta está expondo, né? Então, vamos discutir o seguinte aqui. A defesa do público, a defesa do Estado, e aí a gente precisa dizer também, fazer a separação entre Estado e governo, tá? O Estado é o bem maior, o Estado é o ente comum, o Estado vai existir independente de ter governo ou não. O governo é o meio de si, é o meio político do qual vai fazer gestão do Estado para alcançar os objetivos estatais, tá? Então, a regulamentação econômica, ela está diretamente ligada à ação do Estado na economia. Então, o que acontece? Muitos setores públicos, muitos governantes, muitas vezes eles confundem o que é uma política de Estado com uma política de governo, tá? Quando você tem esse tipo de confusão, você tem traços de modelo de gestão patrimonialista, e o traço de gestão patrimonialista é vinculado a traços de corrupção, tá? O Estado, na economia, ele tem o objetivo de limitar os graus de liberdade, ou seja, o espaço até onde vai, dos agentes econômicos no seu processo de tomada de decisão. Então, o Estado ele pode tanto ajudar, como muitas vezes atrapalhar a economia, dependendo do seu posicionamento, dependendo da sua forma de condução. E as discussões sobre regulamentação ou regulação econômica
elas começaram a tomar maior expressão na agenda nacional a partir dos anos 80 e tornou-se hoje uma questão essencial no processo de tomada de decisão em todos os cantos do mundo. Então, antes de você, às vezes, ter uma agenda política, você precisa ter uma agenda econômica, porque ela que vai dizer qual é o grau de liberdade de A ou B, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, governos de esquerda, são governos mais tendenciosos ao socialismo, ao governo, o Estado, né, como provedor de tudo, e o Estado como regulamentador de tudo, tá? Seja da imprensa, seja do comércio, seja das leis, tá? Quando você tem governos mais de direita, você tem um Estado um pouco mais livre, menos burocrático / formalista e menos inchado, impossível, porque geralmente os governos de direita defendem o livre mercado, defendem o neoliberalismo, defende aí a questão da competição mais livre, de um Estado mínimo, entre outras coisas. Tá? O que assusta muito o investidor? Governo que, na teoria, pede ou se caracteriza como de direita, mas na prática adota medidas populistas que geralmente são de esquerda. Tá? Fazendo uma comparação com o governo atual, tá? E aí não é uma crítica, é só uma reflexão, ele foi, né, o presidente atual Bolsonaro, ele foi eleito na perspectiva de privatizar, de desestatizar muitas empresas, ele foi eleito na expectativa de mudar, desburocratizar muitas regras, na verdade algumas ele até conseguiu mesmo, porém ele não conseguiu fazer com que a agenda econômica de fato alavancasse. Não estou dizendo que foi só culpa dele, porque ele não governa sozinho, ele tem um parlamento também, que muitas vezes é contra, não vota, quer dinheiro para votar, aquele jogo de toma lá da cá. Mas o mercado, quando ele fala, por exemplo, de intervir no Petrobras, quando ele fala de intervir em empresas que têm o capital privado, o mercado não reage muito bem e isso acaba afetando porque intervir em preço é uma característica de um Estado absolutista e não é uma característica de um governo liberal ou de um governo neoclássico. Tá? Então, isso é o que assusta o investidor. Uma coisa é quando você tem um governo de esquerda, o investidor já sabe qual vai ser a conduta desse governo. Outra coisa é você ter um governo de direita e o mercado espera que se reaja de um jeito e às vezes acaba reagindo de outro. Tá? Então, o debate, né, iniciado entre os defensores do livre mercado ocorreu a partir dos anos 70 e marcou um novo processo de intervenção, um modelo de intervenção do Estado na economia. E uma nova onda de desenvolvimento começou a ocorrer nas economias capitalistas, espalhando-se em seguida para a periferia do sistema e para outros países, tal como o Brasil, no que ficou conhecido como neoliberalismo a partir dos anos 1990. Então, o elemento central e norteador desse debate se refere ao novo papel do Estado na economia. Tá? Então, o neoliberalismo ele vai ser uma redefinição do liberalismo clássico e ele é entendido como um produto, como uma teoria que propunha a utilização e implementação de políticas para aumentar a produtividade. Então, o neoliberalismo, ele tinha a característica dele principal, mais marcante, era de defesa da maior autonomia dos cidadãos nos setores políticos, econômicos e pouca intervenção estatal. Tá? A ideia desse modelo é que o Estado servisse para proteger os investidores. Ele não queria, nesse modelo, o Estado regulando, não queria, nesse modelo, o Estado, né, colocando muitas regras, porque queria que adotasse aquela política, né, que é clássica do liberalismo econômico, o laissez-faire e o laissez-passer, deixe fazer e deixe passar. Tá? E aí o Estado passa a se figurar como elemento fundamental para a análise de estudo da regulamentação econômica e passa a ser o elo principal na modelação e na relação e na influência
das preocupações, dos problemas aí do Estado. Tá? Hoje a gente não tem como discutir o papel do Estado na economia sem discutir o papel do Estado com os outros agentes econômicos. Tá? Na evolução do capitalismo, o Estado acompanhou de maneira organizada, ordenada, a própria maturação do sistema. Porém, o capitalismo, tal como o socialismo, ele também apresenta falhas de mercado quando não se tem regulamentação. Então, isso acaba virando uma oposição, né? A boa parte dos países que prometem, né, retorno de investimentos elevados, eles quase não têm regulamentação. E por isso, a chance de você levar um tombo, um calote, é muito grande. Tá? Por exemplo, eu particularmente não confio em Bitcoin, criptomoeda. Tá? Para mim, e para vocês terem uma noção, um Bitcoin hoje está valendo mais ou menos 315 mil reais. Tá? Quem comprou um Bitcoin lá em 2006, 2008, acho que quando ele começou, pagou mais ou menos $250, coisa aí de 400, 450 reais na época. Um Bitcoin. Hoje, um Bitcoin está valendo 315 mil reais na cotação de hoje. Estou acabando de olhar aqui. Tá? Então, o que é o problema dessa questão? E qual que é o problema do Bitcoin? Ele não tem bem uma raiz, ele é uma moeda criptografada, então não dá para você saber de fato qual é o valor real dela. E muitas vezes, lembra que eu já comentei com vocês que o valor depende da procura. Eu não sei qual é a razão dessa, e não é só a raridade que aumenta o preço de um produto. O que influencia, na verdade, o preço e, consequentemente, o valor, é a sua raridade e a sua demanda. Então, talvez alguém aqui tenha algum investidor em Bitcoin, né? Mas eu, particularmente, não consigo entender, né, como que essa moeda sofreu uma valorização tão grande em relativamente pouco tempo. E, por ser uma moeda criptografada, justamente é difícil aí a busca, a ação dela. Tá? Seu José? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Essa questão do Bitcoin, professor, eu acho que uma coisa, assim, a mim também, eu tenho essa mesma visão sua, até porque desconheço um pouco, mas eu também não tenho interesse de pesquisar. Mas o que dá, assim, credibilidade numa moeda, seja um euro, ou assim, o próprio real também, que está uma moeda até razoável de uns anos para cá, o dólar, ou então o yuan, que é a moeda da China, é a credibilidade, porque ela é estabelecida em princípios transparentes, que o mercado conhece. Então, assim, aí eu opto por uma moeda ou outra, mas eu conheço a transparência, a credibilidade dela, né? Como é que cuida de um euro e tal, né? Já o Bitcoin, eu não tenho isso. Então, assim, ele pode ser uma aposta muito interessante, como no caso que o senhor citou aí, ela está se demonstrando um excelente investimento, mas daqui a pouco isso pode virar pó. Então, eu também sou um pouco cauteloso com isso, porque quando se trata de economia que mexe com valores monetários, as nossas reações, muitas vezes, elas são muito diferentes, né? Mas assim, a transparência, a credibilidade é o que leva, assim, ao sucesso da moeda. É mais ou menos assim que eu penso. Exatamente, assim, eu já escutei, também não tive a curiosidade, José, de ir atrás e ver qual era a lógica disso, mas deve ter, né? Para chegar num valor tão expressivo, tão alto, alguma lógica, alguma razão deve ter. E só olhando aqui a cotação rapidinho, nos últimos 5 dias, ela caiu 35 mil reais. Ela saiu de 355 mil reais para 360 mil reais para 315 mil reais. Então, tem ganhos muito altos, mas tem perdas muito altas também. Tá? Acho que alguém tinha levantado a mão, eu não vi aqui agora. Foi eu, professor. Ah, tá, pode falar, Rafael. É que o Bitcoin ele foi feito para isso mesmo, né? Ser uma moeda descentralizada de nenhum governo, nem sabe quem que Eu lembro uma vez. Cortou, Rafael, desculpa. é mais ou menos isso. Aí você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Você não vai ter taxa nem nada. Você só vai Então, eu acho que transferir para sua você conta falou. e converter. Oi? Você falou, eu lembrei mesmo de já ter lido alguma coisa disso, assim,
que ela, justamente por não ter a vinculação a uma nação ou um estado específico, e por ser virtual, né, ela não estaria sujeita às regras de cambiais, né, que os países utilizam como barreiras, né, ou como incentivo, como barreira, e por isso pode ser, aí sim passa a ter sentido E mesmo. tem a questão do sigilo também, do anonimato, né? Tipo, a pessoa pode acessar e fazer transferência em qualquer lugar do mundo onde ele estiver, só com o computador. Por esse lado, de fato, faz sentido mesmo, né? Então, assim, isso só para explicar que eu sei que alguns países queriam proibir justamente o uso do Bitcoin como meio de pagamento, por talvez escapar do controle alfandegário, né, do controle aduaneiro, do controle da política cambial, né? Mas assim, entre outras coisas, o Bitcoin está tão grande que o comércio dá jeito de driblar as sanções que geralmente são impostas. Tá? E continuando aqui, né, o Estado existente no capitalismo competitivo, que foi dominante lá no século XIX, ele se desenvolveu passando do Estado liberal desse capitalismo competitivo para o Estado regulador e autoritário do capitalismo de Estado, onde o Estado assumia o processo fabril, né, através da nacionalização, e o caráter da influência exercida pelo Estado na economia, ele muda conforme a sua fase histórica, conforme as fases avançam. Tá? Então, a corrente liberal, né, que predominava na época, ela dizia que o Estado não deveria se opor ao livre funcionamento, né, das forças que operavam o mercado, porque a mão invisível daria conta de se autorregular. E o próprio mercado seria o mecanismo autorregulador desse processo, em que a disputa por ser mais eficiente faria os ajustes nos desequilíbrios do sistema capitalista. Tá? Nesse modelo, pelo pensamento da corrente liberal, né, do Estado liberal, o Estado ele deveria proteger o mercado de qualquer tipo de intervenção. Então, ele seria um capataz, um cão de guarda do mercado, né, e não um regulador, não um papel de pai ali, de pais que ditariam o que pode ou não fazer. Tá? Essas limitações que a corrente liberal impunha ao Estado, elas tinham como base a crença de que o próprio sistema econômico de livre mercado se encarregaria de realizar a alocação dos recursos. Então, no sentido de que o próprio mercado, enxergando uma demanda, né, de um produto, de um serviço, iria oferecer esse produto ou serviço para essa pessoa, tá? Ou para essa comunidade, para essa cidade. Então, pelo modelo da corrente liberal, o Estado estaria a serviço de toda a sociedade e ele se limitaria a mediar e reconciliar as diferenças sociais através da sua atuação descentralizada e através da segurança jurídica do poder público daria a ele. Aí eu chamo aqui a atenção para um ponto, tá? Quando você tem esses leilão aí de 5G, igual teve recentemente, as grandes empresas, elas não querem instalar o 3G, ou 5G, perdão, em Cáceres, aqui no Caramujo, né, ou em outras cidades aí menores do estado de Mato Grosso. Eles querem as capitais, eles querem as cidades populosas, tá? E se você não tivesse o Estado regulando, ou o Estado atuando frente ao livre mercado, você só teria internet ou comunicação nos grandes centros. Nos pequenos centros, muitas vezes é inviável. Tá? Muitas vezes o custo de instalar uma torre numa cidade, uma torre de 3G, 4G, 5G, é muito caro. E o poder público, muitas vezes, ele tem que falar assim, não, eu te vendo um pacote. Para você instalar aqui em Cuiabá, você também tem que instalar em mais 20 cidades aí do estado de Mato Grosso. E aí o Estado vai dizer quais são as cidades estratégicas, quais são aquelas que estão mais necessitadas por alguma razão. Tá? As falhas de mercado, a falha do capitalismo, ela acontece justamente aí. E esse é o ponto fraco da corrente liberal. Jamais algumas empresas vão querer montar torres de telefonia, prestar serviço, oferecer produto em algumas regiões.
Você já deve ter feito compra na internet e vê assim, frete grátis para todo o Brasil, exceto Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Eu fico para morrer quando eu vejo um trem desse, tá? Cara, Brasil, então, Centro-Oeste, Norte e Nordeste não é Brasil, né? Até que o Centro-Oeste, talvez por conta de Brasília, né? Talvez por conta de justamente de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, talvez o Centro-Oeste ainda entre mais nessas categorias aí de frete grátis. Agora, o pessoal da região Norte e Nordeste, na maioria das vezes, não tem frete grátis. Ano retrasado, um celular meu estragou, tive que mandar para assistência. Eu fui pagar um Sedex para mandar o celular daqui para São Paulo, Cáceres para São Paulo, foi R$ 120 uma caixinha do celular. Ainda perderam, ficou 28 dias perdidos lá esse celular. E eu torcendo para dar 30, porque 30 eles teriam que me reembolsar o valor declarado. E aí ainda fizeram o favor de achar faltando 2 dias. Eu torcendo para... Porque o problema foi meu, né? Eu que deixei molhar. Eu torcendo para perder para eu poder ganhar a garantia. Né? Na verdade, ganhar a garantia não, ganhar o seguro, que eu paguei o seguro para o correio. E ele teria que me reembolsar. Tá? E aí também, se você olhar, né, o ponto de vista, aplicar a corrente liberal, por exemplo, na privatização dos Correios, que é uma coisa que está para acontecer, na prática, o que vai acontecer? Eu tenho um primo da minha esposa, que ele é chefe da agência dos Correios ali de Jauru. Tá? Ele falou assim, Gustavo, se privatizar os Correios, a agência de Jauru e pelo menos umas 60, 70 agências dos Correios aqui de Mato Grosso vai fechar. Porque são agências que geram, por exemplo, sei lá, R$20 mil de receita por mês e tem R$30 mil de despesa. Tá? Então, isso passando para a iniciativa privada, jamais a iniciativa privada vai conseguir, ainda que o governo autorregule, jamais ele vai conseguir fazer com que se mantenha essas agências abertas. Né? E o que provavelmente vai fazer? Em vez do correio ficar aberto de segunda a sexta, provavelmente ele vai ficar aberto 1 ou 2 dias na semana. Deve ter alguma escala, algum dia, alguma coisa, algum horário específico que o correio funcione justamente para postar encomendas ou receber, entregar encomendas, enfim. Tá? É uma das realidades que pode acontecer. Já a corrente marxista, né, ela criticou sistematicamente o modelo capitalista, era totalmente oposto. Ela mostrou que o modo de produção está fundamentado na exploração do trabalho assalariado, ainda que esse trabalhador recebesse um bônus por ser eficiente de produção, aí sim que ela criticava, porque geralmente ele produzia 2 vezes mais e ganhava só 1/3 a mais por esse dobro de produção. E foi a partir dessa constatação que se procurou demonstrar que o Estado liberal era, na verdade, constituído em um Estado dominado pela classe detentora do capital, do dinheiro, e que, na verdade, também detinham ou o dinheiro, que era o capital, ou os meios de produção, né, para produzir. Então, o problema da corrente marxista é que, na teoria, é muito lindo, muito maravilhoso. Na prática, ela não se configura. Pode até funcionar por um determinado período, que geralmente é curto, mas a longo prazo ela não se sustenta. Tá? E aí, em contraponto ao seu papel de garantir a dominação da classe e a própria função ideológica, o Estado desempenharia, no modelo marxista, uma função de assegurar as condições exteriores de produção e reprodução social. Então, os trabalhadores deveriam ser os donos das fábricas e o Estado deveria dar as condições para que as produções continuassem ocorrendo de maneira normal, natural, sem interrupção. Tá? Vide Cuba, vide Venezuela, vide Coreia do Norte, tá? Se isso acaba funcionando. Isso não funciona. Tá? Nesse modelo marxista, o Estado é o guardião protetor do capital e ele, em certos momentos, deve impor à própria classe dominante os limites da exploração da força de trabalho. O problema dessa corrente é que o trabalhador ele não é livre para escolher as suas ações, ele é subordinado também ao Estado. Já a corrente neoclássica,
ela observou, ela veio, né, ela decorreu dela o neoliberalismo, e na corrente neoclássica observou a sociedade como um conjunto de indivíduos cuja natureza seria inteiramente independente dos fenômenos sociais. A realidade social consistiria numa interação entre indivíduos e isso seria de maneira permanente. As relações entre propriedade e produtor, elas entrariam em cena apenas na medida que se reconhecia os resultados do processo distributivo. E não deveria haver intervenção do Estado, a não ser de maneira muito limitada. Quando houvesse qualquer manifestação do Estado, isso significaria uma situação anormal, ou seja, patológica, que deveria ser urgentemente eliminada. Então, o modelo que a gente vive hoje é quase que um modelo, de fato, neoliberal, neoclássico, ainda que ele tenha muitas falhas, tá? Não dá para dizer assim que a gente vive nesse modelo, tá? A gente ainda vive num modelo bastante estadista, bastante focado no Estado, tá? E durante esse período da pandemia, quando os preços estavam subindo absurdamente, quando configurava, às vezes, formação de cartel, ou quando, às vezes, os proprietários subiam o preço de produto, ou não colocavam o produto na prateleira para tornar ele escasso e, portanto, elevar o preço dele, o neoliberalismo defendia que somente nesses casos o Estado deveria agir para controlar preço ou para intervir no mercado. Fora isso, essa corrente, esse modelo defende que o comércio seja um pouco mais livre e que a busca pela eficiência das empresas privadas vão tornar ela competitiva e o preço atrativo para o cliente, para o consumidor. Então, por esse modelo, por esse pensamento, o Estado ele atuaria como uma força neutra na sociedade, mais fazendo o papel ali de juiz, de cuidar, né, de julgar, do que o papel de Estado em si, né, detentor ali do modelo. Do Keynes, a gente também falou nas outras aulas, né? No modelo do Keynes, o Estado ele é chamado para desempenhar seus papéis e a sua função de maior importância, tá? Para a manutenção do modelo capitalista. Tá? Então, a corrente do Keynes é a que mais se aproxima hoje do modelo em vigor na maioria dos países. Tá? E dentro desse princípio de defesa, né, o Estado ele pode e deve intervir na economia de mercado com o propósito de diminuir o desemprego involuntário e aumentar a produção. O elemento-chave desse modelo keynesiano consistia da regulamentação do Estado por meio da política fiscal e monetária, que é o que eu vou explicar já já. Então, na ideia do Keynes, é que o Estado deveria ser o agente protagonista, porém, ele deveria atuar por meio das suas políticas fiscal ou políticas monetárias, tá? Políticas de câmbio, políticas tributárias, entre outras questões, tá? E a ideia do Keynes era porque, através desses mecanismos, dessas ferramentas, o Estado teria condição de equilibrar a economia e criar um certo controle do desemprego ao longo do tempo. Tá? Então, o Estado poderia fazer investimentos, contratar pessoas, investir em máquinas, equipamentos, fornecer pedaços de terra, como na reforma agrária, entre outros pontos, para que as pessoas tivessem condição de produzir e contribuir com a produtividade para saneamento da escassez. E a intervenção do Estado na economia se limitaria na promoção das reformas que preservassem o modelo capitalista. Tá? E a não intervenção em momentos de crise tornaria o modo de produção uma presa fácil das suas próprias contradições. Então, nessa corrente keynesiana, ela veio, o Estado interviria somente quando, de fato, não tivesse outra opção. E, um pouquinho mais adiante, você tem a teoria da regulação, que é uma corrente que já critica o modelo neoclássico e procura evoluir o modelo keynesiano, marxista, o modelo americano e o modelo alemão de economia, que também era muito parecido, o alemão mais parecido ali com o Marx. Tá?
Ao se considerar o modo de produção como dominante, a gente tem 3 formas consideradas fundamentais de fazer essa relação econômica. Primeiro, a moeda, que seria a base que agregaria valor ao produto, à produção, aquilo que está sendo desempenhado. A relação salarial, então, para que as pessoas recebessem um valor que, de fato, motivassem elas a deixar, por exemplo, a informalidade, partir para a formalidade, ou deixasse elas incentivadas e felizes com aquilo que elas ganham. E a concorrência como um fator, como item, que forçaria as empresas a serem sempre eficientes e sempre tentarem produzir de maneira economicamente mais viável. Tá? E para que essas 3 formas, moeda, relação salarial e concorrência, funcionassem por completo, seria necessário a existência do Estado-nação. Tá? Então, na teoria da regulação, a gente não pode conceber a existência de uma moeda sem a presença de um território, sem a presença de um local para que ela circularize, tá? Por isso que a crítica em cima do Bitcoin, ela fere essa teoria da regulação, né? Assim, não sei se de fato ela tem alguma vinculação com o país, mas eu acredito que não, tá? Mas como não, ainda que não tenha vinculação com o país, mas ela tenha como ser auditada ou fiscalizada, já dá certa segurança ou certa margem para o investidor. Tá? Eu só ainda não fui convencido disso, mas por conta do alto valor dela, por conta da alta precificação de comercialização, provavelmente dá para supor que ela tem uma certa segurança em relação a isso. Não tem um território físico, mas vai ter algum território virtual. Tá? E aí imaginar uma relação salarial acontecendo sem precisar um país e perceber as formas de concorrência sem a presença dos centros de acumulação, também é inconcebível. Então, você imaginar uma moeda, um salário e uma pessoa recebendo esse valor, né, um emprego ali, recebendo Opa, apertei errado aqui. Recebendo um valor para trabalhar, fica quase que impossível você imaginar se o pagamento do salário está justo ou não. Então, por exemplo, pagar, às vezes, um salário mínimo para uma empregada doméstica aqui em Cáceres, talvez ainda seja concebível, seja viável, tá? Mas pagar um salário mínimo para uma empregada doméstica em Cuiabá, talvez já não ache mais empregada doméstica. Por quê? Porque o valor da diária, a remuneração que ela recebe por diária é muito maior. E o custo de vida, geralmente numa capital, ele tende a ser maior do que, às vezes, o custo de vida no interior, principalmente por conta de moradia e de deslocamento, tá? Refeição, né, alimentação, geralmente tende a ser mais barato no interior, tá? Então, depende muito da região. Por exemplo, cidades aqui como Nova Mutum, Sapezal, deixa eu ver o que mais aqui, talvez Campos de Julho, são cidades em que os preços são absurdos. Eu fiquei 15 dias em Campos de Julho, Sorriso, essas cidades que geralmente têm um agro muito forte, né? A agroindústria presente, são cidades muito caras, o custo de vida é absurdo, tá? Em Campos de Julho, que é uma das cidades que tem uma das maiores renda per capita do país, tá? Em 2019, que eu fui lá ministrar uma disciplina, eu fiquei 15 dias quase que morando lá em Campos de Julho, eu fui no mercado e fui lá dar uma sapeada lá, né, dar uma olhada, e em 2019, o pacote de arroz já custava R$20 lá. Na época da pandemia, chegou a R$55 o pacote de arroz lá em Campos de Julho. Tá? Então, os preços, assim, absurdo. O combustível já era caro. O combustível lá me falaram que a gasolina está beirando R$8 já. Né? Então, o salário tem que ser geralmente um pouco mais elevado porque o custo de vida é mais caro. Senão a pessoa acha que está ganhando mais, mas quando ela tira os gastos obrigatórios, as despesas, né, compulsórias, obrigatórias que ela tem, ela acaba vendo que ela acaba ganhando menos. Nesse modelo da teoria da regulação, a presença do Estado ela passa a ser considerada como uma importante forma de regulação, porque é ela que vai
tratar as regras de maneira temporária, como muitas vezes você tem isenção de imposto, tal tributo aqui ali que incide ou não, né? O governo do estado anunciou para o ano que vem a redução de alguns impostos, tá? Então, isso tem a ver com a teoria da regulação. O estado está reduzindo, o estado de Mato Grosso é um dos estados que mais está arrecadando, que menos sofreu impacto com a pandemia, do ponto de vista de arrecadação, de despesa também, e ele está tentando, né, por conta desse excedente de arrecadação, ele consegue reduzir alguns impostos do gás de cozinha, do combustível, para tentar aliviar um pouco no bolso do consumidor. Mas na prática, pessoal, talvez de todas as reduções, que era energia elétrica, gás, combustível, e acho que tinha mais alguns produtos, não lembro, que terão isenção de impostos. Só o da energia, que de fato o consumidor deve sentir um pouco mais. Os outros, vai reduzir 5 centavos, 8 centavos, vai ser praticamente imperceptível essa diferença no bolso do consumidor, tá? E aí, quando os primeiros sinais de crise do modelo da teoria da regulação manifestou no final dos anos 60 e 70, o questionamento maior feito por aqueles que discordavam desse modelo se referia ao excesso de intervenção do Estado na economia como a principal razão para a crise instalada. Então, nesse período aqui, vocês lembram, né, já estava sob o governo militar. O governo militar é um governo com muita regra, é um governo com muita regulamentação, e essas regras, essas regulamentações, elas acabam muitas vezes, o que deveria tornar o processo mais eficiente, acaba tornando o processo mais lento, mais burocrático no sentido formalista. Entendam que a burocracia nem sempre é algo ruim. A burocracia é algo necessário porque ela vai trazer regras e vai trazer transparência, e por incrível que pareça, a burocracia, ela visa, por trazer regras e procedimentos, ela visa algo mais eficiente. O que fez com que a burocracia herdasse a fama de vilã, né? Burocracia geralmente associada a algo ruim. É o excesso dela. É o excesso de formalismo, é o excesso de regras. Como, por exemplo, eu fui uma das pessoas que discutiu muito para que tirasse a obrigatoriedade de autenticação dos documentos pessoais em cartório pelo vestibular, né? Ora, se eu tenho um RG, uma CNH, que tem um QR Code, e eu posso validar, qualquer pessoa com um celular com um aplicativo de QR Code instalado consegue validar esse documento, por que eu preciso pedir autenticação desse documento em cartório? Entende? Então, esse excesso de regras que eram criados, carimbos e papel, e 10 pessoas têm que assinar esse documento, acabou dificultando muito e gerando muitas críticas. Então, a superação das dificuldades que começaram a crescer nesse período, pareceu exigir alguma explicação encontrada aí na mudança de postura em relação à maneira com que o Estado intervia na economia. E foi assim, por conta dessas críticas, que surgiu a presença menor do Estado na economia brasileira nos anos sucessivos. Tá? E aí, por conta dessa oposição entre mercado e intervenção mercado livre, né, e intervenção estatal, a discussão do qual modelo era melhor, do que era melhor, acabou vindo à tona. Os economistas neoliberais enxergavam a sua análise na imperfeição da intervenção do Estado. O Estado sempre atrapalha, o Estado sempre é ruim, o Estado é pesado, né? E essas imperfeições resultavam em algumas falhas de governo que vinham devolvidas na forma de confisco regulatório, busca de vantagem, corrupção, impostos, isenção de impostos para beneficiar determinado grupo aqui e ali, tá? E aí era onde o governo falhava. Então, percebam que novamente a gente está discutindo corrupção e associando a corrupção a falhas de governo, tá? E aí, o que era a discussão da época? O custo da falha de governo é muito pior, é muito mais prejudicial do que uma falha de mercado. E aí, no pensamento neoliberal, é defendido que é melhor que o Estado não procure corrigir as falhas de mercado, ou seja, deixe o mercado livre,
porque se tentar o governo falhar e o Estado tentar corrigir o mercado, pode ter uma crise pior ainda, tá? Então, quando que isso pode acontecer, professor? Em que situação que isso pode acontecer? Bom, a gente está vivenciando um período de relativa alta nos preços. Semanalmente, você vai no mercado, os preços estão subindo. Tá? Talvez não semanalmente, mas a cada 15, 20 dias, você vai no mercado, o preço é outro. E geralmente, com exceção de verdura ali, quase tudo está subindo. Tá? E em razão disso, tá? Por ter uma falha de mercado em que os preços estão subindo meio que fora de controle, o Estado às vezes tenta intervir, falando assim, não, eu vou tabelar os produtos, eu vou precificar, eu que vou dizer quanto que vai ser o preço de venda desse produto. Então, o que essa teoria e os neoliberais afirmam é que se a coisa está ruim, se o próprio mercado não está dando conta de regular, se o governo tentar intervir de maneira errada, né, tentar corrigir e não corrigir, a situação pode ficar ainda pior. Porque aí sim as pessoas começam a comprar produto para estocar, e aí, de novo, o rico e classe média consegue fazer um estoque e o pobre vai ficando cada vez mais sem comida. Tá? E aí uma crise econômica é sinônimo de uma ineficiência econômica. Significa que o Estado ou o mercado não foi suficiente para atender à escassez. Tá? E aí, embora os mercados competitivos funcionem teoricamente bem, na prática, esses mercados também vão ter falhas e, por consequência, o governo intervém na economia porque os mercados não funcionam bem e aí acaba distorcendo o processo, novamente, de alocação de recursos. Tá? Então, o que eu queria explicar da aula 9, basicamente, era isso. Eu já vou entrar aqui e engatar na sequência aula 10 para a gente não perder muito tempo, tá? E aí, no final, eu explico aí a nossa atividade. Um minutinho aqui só para eu trocar o slide de tela aqui, tá? Rapidinho. Bom, então a gente falou da teoria e da regulação, né? E afinal de contas, por que o Estado precisa regular, tá? Bom, lembra que eu comentei com vocês numa outra aula sobre o índice de Gini, né? O índice de Gini, o coeficiente de Gini, ele consiste em um número que varia de 0 a 1, em que 0 corresponde à completa igualdade. No caso, por exemplo, toda a população recebe o mesmo salário de maneira igualitária. Não significa que todo mundo recebe um salário alto, tá? Você nivela, não necessariamente por cima, tá? Muitas vezes o nivelamento ocorre por baixo, tá? E quando atinge 1, corresponde à completa desigualdade, tá? Então, onde uma pessoa recebe todo o rendimento e as demais nada recebem. Então, aqui tem um gráfico que mostra, do lado esquerdo aqui da tela, deixa eu pegar aqui a minha... Eita, peraí, que eu não estou conseguindo chegar. Aqui, achei. Deixa eu trocar a cor, vermelho. Tá? Aqui do lado esquerdo da tela, tá? Eu tenho um mapa mundi, tá? Isso aqui são dados de 2019 ainda, em que ele mostra o Gini de índice variando aí. Aqui ele está numa escala de 0 a 100, tá? Mas a escala real mesmo, ela vai de 0 a 1. Então, os países que estão aqui, por exemplo, na faixa abaixo de 40, eles começam a ficar verdinho claro, tá? Os países que estão aqui no rosa e no vermelho mais escuro, eles são países que têm uma maior desigualdade obtida, tá? Então, o índice de Gini ideal é quando ele está mais próximo, quanto menor o número, melhor, tá? E aqui no lado direito, a gente tem a comparação da evolução do índice de Gini, tá? Dos anos de 2012 a 2019, tá? Aí eu já vou falar aqui do período da pandemia. Geralmente esse indicador ele é medido por trimestres, tá? Então são 4 trimestres por ano. O Brasil, entre 2012 até 2014, final na verdade, o início, né, de 2014,
ele conseguiu ir reduzindo aos pouquinhos o índice de Gini, o que significa uma redução da desigualdade. Porém, a partir de 2014, na verdade 2015, né, que foi a eleição do segundo governo da Dilma, e que durante a campanha ela escondeu muita informação, empurrou muitas contas públicas, mudou a competência de alguns gastos, e aí isso caracterizou a pedalada, tá? Vejam que a partir daí o índice disparou a crescer, ou seja, o indicador de desigualdade voltou a crescer. Então, professor, por que a Dilma saiu, por que ela sofreu impeachment? Todas as contas públicas, elas têm a sua competência, tá? Todas as contas públicas, elas funcionam com o mês de referência ou mês de competência. O que ela fez? Muitas das contas públicas, ela adiou o registro contábil delas para outro período, tá? Para parecer que estava um balanço melhor, um balanço mais bonito, para não apanhar em campanha, tá? E ela tem 2 erros aí que ela cometeu, tá? Primeiro, ela mandou a Caixa pagar, por exemplo, os benefícios do Bolsa Família e os auxílios do governo para a população, e ela não tinha pago a Caixa, então isso caracteriza uma operação de empréstimo, e operação de empréstimo precisa de autorização do Poder Legislativo, tá? O que não aconteceu, então esse foi o primeiro crime, digamos assim, crime de responsabilidade. E o segundo foi porque, pelo fato dela ter registrado a competência das despesas em outro trimestre ou em outro período, ela está cometendo crime de prevaricação, tá? Então ela deixa de registrar corretamente o ato, e isso faz com que a conta pública apareça melhor, quando na verdade não está melhor, tá? Então, o que ela fez foi empurrar essas contas para frente. Quando o início do segundo mandato dela começou, já começou com muita crise política, crise fiscal, crise tributária, e aí o investidor, a bolsa começou a disparar, cair, o dólar começou a subir, o investidor foi perdendo a confiança, porque o governo estava mentindo nos seus gastos públicos, e aí o desenvolvimento só piorou, tá? E aí a desigualdade só aumentou. Hoje, se você pesquisar, até vou olhar aqui no Google, índice de Gini atualmente, ele está, deixa eu ver aqui, qual que é o atual? Acho que ele até caiu para 5 ponto alguma coisa. 0,539 aqui no Brasil, tá? E por que, professor, esse índice caiu, sendo que a gente está vivendo uma pandemia? Porque o auxílio emergencial que foi pago para as pessoas conseguiu reduzir a desigualdade entre elas, tá? E por que isso gerou um problema, professor? Porque foi um auxílio pago muito rapidamente, né, sem planejamento, até porque não tinha como se planejar, não tinha que se imaginar o efeito dessa pandemia. E a injeção de dinheiro muito rápido na economia, sem o mercado estar preparado para atender essa demanda, lembra da outra aula nossa de terça-feira, do gráfico, né, da curva da oferta e da demanda? Fez com que a procura dos produtos aumentassem, porque as pessoas estavam com dinheiro, e o mercado não tinha condição de atender rapidamente ou de repor rapidamente a aquisição desses produtos. Então, hoje, pelo último trimestre nosso, que encerrou agora, deixa eu ver, junho, julho, agosto, setembro, encerrou em setembro, o terceiro trimestre, ele estava, acho que 0,539, que foi um dos melhores indicadores nossos por conta do auxílio emergencial. Como agora o governo não vai mais pagar, não prorrogou, está criando o Auxílio Brasil, que é para atender o pessoal do Bolsa Família, que eu já era atendido, a tendência é que ou o emprego aumenta, né, ou esse índice da desigualdade vai voltar a subir novamente. Tá? Aqui tem outros gastos, tá? Tem outros gráficos, né? Então, você pode fazer a comparação, por exemplo, aqui, do gráfico da pobreza, entre 94 e 2018, e o índice de Gini, né? Eu vou pegar aqui 2004 a 2018. Veja que a pobreza, a taxa da população pobre veio diminuindo de 2004 a 2018. Na verdade, caiu até 14, de 14 para 18 ela teve um leve aumento.
Aí, se você pega o índice de Gini, né, dos anos anteriores aqui a 2017, ele estava bem, estava bom, né? Ele oscilou aqui de 2004 a 2017, teve uma pequena queda até 2014, 2015, aqui ele começou a subir novamente, né? O rendimento médio, né, das pessoas, então você acompanha aqui nesse outro gráfico como que ele se comportou ao longo do tempo, né? A partir de 2012 a 14, que o rendimento médio diminuiu, ele também impacta no indicador. O poder de compra, né, a cesta básica versus o salário mínimo, a partir de 2004, né, na verdade, a partir de 99, mais exponencialmente de 2004, o valor da cesta básica ele passou a ficar maior do que o valor do salário mínimo, tá? E essa cesta básica eu não estou falando que é do mercado, ela leva em consideração gasto com energia, gasto, com saúde e outras questões. Então, a necessidade da regulação do mercado, ela é necessária em função de que os mercados não estão, ela ocorre quando os mercados não funcionam a contento. Mesmo em situações de livre mercado, há vezes em que o próprio mercado não é capaz de manter de maneira eficiente o processo, e aí ele depende basicamente do setor público. Tá? Então, por que então regular? Né? Então, enquanto a regulação garante a correção das falhas, a desregulamentação deixa o mercado muito solto. As falhas não são apenas no mercado, elas ocorrem também em níveis de governo. Tá? A falha de mercado ela acontece quando o mercado deixa a sua própria conta e ele não consegue alocar os recursos. As principais razões para que isso aconteça é as informações desencontradas, as informações falsas, a falta de transparência, as externalidades, como excesso de chuva, excesso de calor, falta de chuva, uma pandemia, tá? E também os chamados bens públicos, quando você tem aí os bens públicos, tá? Então, na visão tradicional, o mercado ideal ele vai equivaler ao mercado perfeitamente competitivo. O mercado perfeitamente competitivo baseia-se nas seguintes suposições. Quando há quantidade de empresas participantes de um mercado, cada uma delas vende uma parte pequena da sua venda e essa parte pequena somada corresponde ao total da produção. Tá? As suas decisões do pequeno, né, do mercado pequeno, da sua pequena parte, não influenciam no preço praticado, porque cada uma tem o seu market share, cada uma cuida do seu pedaço e elas por si só não têm condição de influenciar no mercado como um todo. É como se eu tivesse ali uma parede de tijolos, às vezes eu tiro um tijolo do lugar, não necessariamente eu tirando um tijolo do lugar, toda a parede vai cair, tá? Isso acontece quando você tem mercados que as empresas produzem produtos idênticos ou quase idênticos. Essa identicidade, essa homogeneidade de produto é o que assegura a existência de um preço de mercado único e que vai fazer o equilíbrio entre oferta e procura. Como as empresas são pequenas, elas podem livremente entrar e sair desse mercado. Tá? É importante também destacar que a economia neoclássica é a que mais vê importância no funcionamento do mercado. Ou seja, ela é a que mais dá importância para que o mercado seja a essência da economia. Quando tem falha no mercado, ela entende que tem uma falha no modelo de desenvolvimento. Ou seja, ou você pode ter mão de obra excedente, ou você pode ter capital excedente ou faltando, ou você tem os meios de produção, mas não tem o capital ou não tem a mão de obra para tocar. Tá? E, de maneira geral, a regulação tem 3 funções básicas. Tá? Primeiro, proporcionar o desenvolvimento econômico através do bem-estar social de consumidores e produtores. Então, ela quer que a regulação pretende que tanto as pessoas que queiram produzir para vender, quanto as que queiram consumir, ganhem nesse processo, tá? Ela visa reduzir as condições de competição, então ela quer que ela pretende transformar, na verdade, o mercado num processo um pouco mais justo, tá? Justo entre competições também, né? E ela visa garantir a existência do mercado como uma instituição capaz de dar certa regularidade de comportamento aos membros da sociedade.
Então, que as pessoas tenham confiança e segurança no que comprar, saber que aquele produto não vai estar faltando, não precisar estocar por conta da falta ou da falha de mercado, entre outras questões, tá? Então, a versão neoclássica do momento, que aponta algumas razões para justificar a ocorrência dessas falhas, são as seguintes, né? Você tem ali o poder de mercado, as informações incompletas e as externalidades. Então, o poder de mercado. Quando o empresário possui capacidade de influir, de ele determinar o preço do seu produto, você pode ter um mercado muito fortalecido. Então, eu coloquei como exemplo a Amazon, que é uma empresa assim gigantesca, uma das maiores empresas de comércio varejista do mundo, tá? E a Amazon, ela tem uma forte crítica, porque às vezes ela acaba comprando toda a produção de uma determinada indústria e ela acaba monopolizando essa produção. Então tem vários países aí que a Amazon, inclusive, é proibida de vender por conta dessas práticas regulatórias. Uma vez, só um pouquinho, Kleber, já te passo a palavra. Meu tio uma vez foi ali em São Matias e ele foi comprar uns brinquedos aí para doar no Dia das Crianças. E quando ele chegou lá na lojinha, lá no bolichinho lá do boliviano, o boliviano não gostou que ele comprou toda a fileira de carrinho da prateleira. E aí o boliviano não deixou ele comprar tudo, porque senão ele falou que o dono da loja, né, falou, não, mas se você levar tudo, o que eu vou vender para outra pessoa depois, né? Então, assim, a ideia do ponto de vista do boliviano, que é um pouco mais social, né, que todo mundo tem que comprar um pedacinho, é diferente da nossa ideia de capitalista, que se eu tenho dinheiro, eu compro quanto eu quiser, tá? Kleber? Professor, essa questão da Amazon reflete também um pouco nessa questão do preço da alta do boi aqui no Brasil. Por quê? Nós aqui no Mato Grosso, salvo engano, aqui só tem uma planta. De gado, você fala? É de gado. Não, tem mais. Salvo engano, assim, é uma planta do qual eu falo, essa planta que influencia em quase todo o domínio do gado. Não, porque assim, você ainda tem outros grupos grandes aqui que exploram essa questão, entendeu? Uhum. O que eu falo, assim, da Amazon, é que, por exemplo, a assinatura da Netflix, vamos pegar o serviço de streaming deles, não estou nem falando de venda de um produto, estou falando de venda de serviço deles. Uhum. O Netflix está 50 e poucos reais por mês a assinatura, né? A Amazon tá 10 e pouco por mês, acho que R$10,90, se eu não me engano, e R$90 por ano. Dois meses de assinatura da Netflix é o valor do streaming da Amazon durante um ano. Sem falar que você tem direito a frete grátis, né? Nem estou fazendo propaganda aqui. Mas assim, eles são tão fortes, que tem determinados tipos de produto que eles não fazem doação. Eles queimam, eles estragam, eles destroem esse produto por algumas razões. Primeiro, porque se eles doarem, eles têm que pagar imposto de qualquer maneira. O Estado não quer saber se você está fazendo benfeitoria ou não, ele quer a parte dele. E segundo, que às vezes o processo de devolver, o custo logístico de devolver esse produto é mais caro do que o custo de destruir. O custo de adquisição mais destruição desse produto. Então, hoje você tem vários países com leis antitruste, tomando cuidado com essas empresas aí, Business to World, né, B2W, que justamente para que elas não dominem totalmente o mercado. Tá? Imaginem, assim, hoje, pessoal, tem coisa de mercado que está saindo mais barato eu comprar na Amazon do que no mercado aqui da minha cidade. Principalmente produto de limpeza, sabão em pó, amaciante. Eu peço na Amazon mesmo, que, né, geralmente não cobra frete, sai mais barato do que eu comprar aqui no mercado local. Né? A diferença, o problema disso é que eu não sei se eles estão pagando imposto, se não estão pagando para o nosso estado, né? Ou se estão pagando, isso já vem embutido no preço, daí a gente acaba não vendo. Porque acho que Mato Grosso, por conta da lei do garantido integral,
ele cobra já na entrada do produto e não na saída, né? Então, acho que eles acabam pagando, de certa maneira, esse imposto, sim. As informações incompletas, então, o Estado precisa regular, porque tem muita empresa que ela vende gato por lebre, né, que é o desenho aqui da figura. O cara tá vendo uma lebrezinha na TV e olhando pro gato, né? Mas esse gato tá diferente do que tá na TV. Então, você precisa regulamentar, porque tem propagandas, tem promoções que elas são falsas. E aí vou dar um exemplo. Tinha um conhecido meu que vendia um Guaraná ralado, Guaraná em pó, aqui na cidade, e ele resolveu exportar esse Guaraná lá para os Estados Unidos. Ele exportou mais ou menos 25 mil reais desse Guaraná ralado para os Estados Unidos. Quando esse produto bateu na alfândega americana, os Estados Unidos, no rótulo dele, desse produto, estava escrito que o Guaraná ralado era afrodisíaco. E aí, o órgão, o semelhante Anvisa brasileira, não lembro agora, FAA, alguma coisa assim americana, falou assim, tudo bem, cadê seu rótulo está dizendo que seu produto é afrodisíaco? Cadê a comprovação científica que Guaraná ralado é afrodisíaco? Ou que esse produto seu é afrodisíaco? E ele não tinha como comprovar. E aí a mercadoria dele acabou se perdendo lá na alfândega, porque não podia trazer de volta. Tá? Então, esse tipo de informação incompleta, propaganda enganosa, né, no Instagram tem um perfil, um canal lá, não sei, chamado Novos Produtos, se eu não me engano. E direto eles postam produtos assim, que a embalagem diz uma coisa e a outra. Tem um monte de produto por aí que fala que é fit, né, que é light, e que na verdade não é. Então o governo vem batendo duro nisso, né, através da regulação. Ele pode muitas vezes multar, fazer com que o produto seja retirado de mercado, porque tem informação incompleta ou mentirosa. Tá? E também o Estado precisa regular quando ocorrem as externalidades. Quando ocorrem algumas ações, no caso da pandemia, eu coloquei o modelo aqui do álcool em gel, né? Onde você tem um produtor, um consumidor, uma situação externa acaba influenciando o preço de mercado em razão de uma alta demanda, de uma alta procura desse produto. Então, aí, quando isso acontece, o Estado precisa, até certo ponto, ele deixa livre. Depois disso, ele começa a regular, tá? A proibir ou taxar, limite, tá? Quantidade comprada, para que uma pessoa só não compre tudo. Tá? Então, quando um sistema de preço funciona de maneira eficiente, isso não acontece, esse problema não ocorre. Quando você tem externalidades, sejam positivas ou negativas, significa que está ocorrendo alguma falha de mercado. E a existência de externalidade implica na gente dizer que o funcionamento do mercado não é mais tão eficiente como deveria. Então, quando isso acontece, você tem a ocorrência de desemprego e inflação, quando o mercado não é mais eficiente. Tá? Quando tem desemprego, a gente pode dizer que os recursos humanos disponíveis não estão sendo bem utilizados. Então, você tem uma falha de mercado em alocar esses recursos. O mesmo acontece com a inflação. Quando ocorre inflação, existe algum desequilíbrio na economia e, dessa forma, uma falha de mercado. Então, assim, aquilo que a gente comentou na aula de ontem, né, os 14 milhões aí de desempregados, à medida que a tecnologia avança e que às vezes a tecnologia substitui a mão de obra, tá? O fator sociodemográfico do Brasil, o fator social e regional do Brasil, em que as pessoas estão tendo menos filhos nas regiões mais desenvolvidas, tá? Pode fazer com que talvez no futuro, tá, falte mão de obra no mercado. Tá? Então, por quê? Porque as pessoas estão tendo menos filho. E aí, o que vai dizer se isso vai acontecer ou não? Bom, depende o quanto a tecnologia avançar. Se a tecnologia avançar mais do que a baixa produção de filho que a gente tem hoje, muito provavelmente o desemprego vai continuar existindo. Se a tecnologia não avançar tão quanto a gente está tendo menos filho, ou menos filhos, pode ser que falte pessoas no futuro para tocar, para gerenciar empresas né, no mercado de trabalho como um todo. Hoje, boa parte do desemprego não é porque falta a mão de obra em si, é porque falta a mão de obra qualificada.
A empresa, ela não quer gastar com treinamento, porque o risco dessa pessoa sair e ela jogar o dinheiro fora é muito alto. Ela quer que essa pessoa já chegue ali treinada, já chegue ali pronta para trabalhar. Com exceção das grandes empresas aí que têm uma política mesmo de treinamento e de capacitação. Tá? E aí a gente nota que o livre funcionamento do mercado também por si só não garante a solução dos problemas, como a existência do alto nível de desemprego e inflação, porque você não pode fazer com que o livre mercado vá se comover com o desemprego e vai resolver empregar as pessoas. Ele busca a maximização do lucro dele, então que ele não quer contratar gente, né? Então, os espaços para intervenção do Estado, geralmente nesses modelos, só cabem por meio das políticas econômicas, que vão visar a manutenção e estabilização da economia através do controle maior do desemprego e da estabilidade dos preços. E aí uma das questões centrais em economia, muitas vezes desconsiderada pelos críticos, se refere à existência de conflito entre os objetivos perseguidos pela autoridade governamental através do uso da política econômica. Em outras palavras, eu fazer o uso de uma política econômica que atenda ao Brasil ou que atenda os meus interesses. Tá? Então, hoje, por conta da corrupção, por conta de você ter um sistema político altamente, como é que eu posso dizer assim, falho, né, que visa mais o interesse eleitoreiro, pessoal, familiar, do que o interesse realmente do Brasil, e que usa de ótimos discursos lindos, maravilhosos, que a gente chora a pessoa vendo aquele discurso, que ele defende o Brasil, que ele defende a liberdade de expressão, aquela coisa toda, né, e que na prática isso acaba não se configurando. Tá? Então, para alcançar os objetivos de uma política econômica, tais como o crescimento da produção, aumento do emprego, controle da inflação, equilíbrio das contas externas e das contas públicas, distribuição melhor da renda, entre outros fatores econômicos, o governo ele dispõe de ferramentas ou instrumentos, e na verdade são vários, mas os 4 principais são esses aqui: a política fiscal, a política monetária, a política cambial de comércio exterior e a política de rendas. Então, falando um pouquinho de cada uma aí. Bom, a política fiscal, ela se refere ao comportamento de como é tratado a gestão de receitas e despesas do setor público. Então, as despesas de um governo derivam da prestação de serviço. Ele tem um custo para prestar o serviço para a população. E também ele tem um custo para produzir bens e serviços para a população. Então, pagamento de salário, pagamento do aposentado, pagamento dos juros da dívida, né, que atualmente é o mais pesado. E aí, muitas vezes, o pagamento dos juros e, por exemplo, até mesmo de aposentadoria é considerado um gasto improdutivo, porque você está gastando para algo meio que como a forma como a conta, não estou dizendo que é isso, tá? A forma como a contabilidade e a gestão pública enxerga o gasto com pagamento de juro e aposentadoria é que você está jogando dinheiro fora, você está jogando dinheiro em algo que não está produzindo. Tá? É lógico que esse conceito não é real, porque o aposentado ele já contribuiu em outro momento, né? Então ele já teve a sua força de trabalho, a sua mão de obra aplicada em prol do serviço público, em prol da população. Tá? Oi, José. Professor, essa questão dessa discussão que o senhor colocou aí de que considera uma despesa improdutiva, no caso, o juro da dívida, por exemplo. Pegar o juro da dívida. Assim, eu já querendo me sentir economista aqui, apenas com as suas aulas, mas vamos lá. Veja, quando o governo tomou o empréstimo, seja para fazer uma ponte, uma escola, um hospital, ou seja lá que destino ele deu para esse recurso que ele contraiu, que agora está pagando a dívida e a parcela também, está amortizando o empréstimo, ele auferiu isso, era produtivo. Então, eu repor, eu amortizar o empréstimo também é produtivo. Então, me parece que cabe uma discussão nessa maneira de ver, né? Porque se eu tomei um empréstimo, eu antecipei, eu não dispunha do recurso, eu captei esse recurso no mercado
fiz aquele benefício, seja uma estrada, alguma coisa útil para a sociedade, obviamente, e daí agora, na hora de eu repor, é improdutivo. Não poderia ser improdutivo, não é verdade? Não, mas assim, não é esse tipo de juro que eu estou comentando. O juro, talvez até não me fiz entender direito. O juro do qual eu estou comentando é aquele que ele muitas vezes contrai, como seja através da emissão de títulos públicos e tal, para pagar uma despesa gorda, para pagar uma despesa que ele poderia ter economizado. É para pagar o excedente dos erros dele. Entendi. Não do investimento. Não é investimento, tá? né? Não é investimento. Não é investimento. Por exemplo, o estado de Mato Grosso aqui, esses tempos atrás, aprovou um empréstimo de 55 milhões de dólares para construir ponte no estado de Mato Grosso. Aí muita gente desceu a lenha e falei, puxa, acho que foi 55 milhões, se eu não me engano. 55 milhões para gastar com ponte de dólares, o que vai dar aí 250, 260 milhões de reais, e mais o juro disso ainda. Só que foi um empréstimo para 20 anos, foi fixada um valor, teve uma âncora cambial, então tem um limite máximo para pagar a cotação do dólar, coisa que no empréstimo da Copa do Mundo não aconteceu, né? E aí o dólar disparou, a dívida dobrou. E o fato de eu pegar o dinheiro para construir ponte vai fazer com que o não gasto em pontes de madeira, o dinheiro que eu evitei gastar em ponte de madeira, pague esse investimento em ponte de concreto. Aí sim, aí ele faz o correto, entendeu? Isso está certo, né? Agora, quando eu falo, às vezes, o pagamento do juro do qual eu me refiro, por exemplo, há vários anos o orçamento federal vem fechando de maneira deficitária, entendeu? Sim. E deficitária não porque está gastando mais, é porque está fechando deficitário porque ele está gastando mais. Ele está gastando mais, sendo que ele poderia cortar alguns gastos que são desnecessários. E assim, gastos exorbitantes, sabe? Tipo uma reforma ali de um prédio que foi milhões. Tem muito desperdício de dinheiro. Quem já andou ali por Brasília, pessoal? Eu lembro, eu ia muito para Brasília, porque eu era responsável pela parte da gestão dos recursos que vinham de emenda parlamentar para o Unemat. Então, as emendas federais, eu tinha que estar direto no FNDE, na Casa Civil, correndo atrás, batendo na porta, pedindo, pelo amor de Deus, para eles liberar o recurso para a gente, para construir uns prédios ali da Unemat. Aí, uma vez eu fui lá na Câmara dos Deputados, né, ali não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, se não, eu recomendo. E tinha, por exemplo, 9 elevadores. Desses 9 elevadores, 4 eram privativos para deputado ali, tá? E outros 5 poderiam ser qualquer pessoa. Ficava uma pessoa dentro de cada elevador só para apertar o botão, e pro lado de fora de cada andar ficava uma pessoa que direcionava o passageiro do elevador para onde ele queria ir, tá? Só de gente em volta do elevador ali, eu contei acho com umas 40 pessoas. Ô, professor, mas é emprego. Tudo bem, mas é um emprego que assim, chega a ser quase que improdutivo, porque você tendo uma boa legenda para saber de qual sala, qual andar você tem que ir, não precisaria de uma pessoa apertar o botão e a outra te direcionar para onde tem que ir, tá? Então, assim, ali em Brasília, o desperdício de dinheiro público, do gasto público é enorme. Da Câmara dos Deputados, né, fora um monte de salário, auxílio, reembolso, professor, aquela coisa toda, é um valor absurdo, tá? Oi, Kleber. Professor, é justamente isso, assim, que é o contraponto do serviço público. Assim, hoje, no serviço público federal, alguns cargos já não são mais do serviço público, já não tem mais servidor público nele. Uhum. São terceirizados, todos terceirizados. Esse pessoal esses funcionários que trabalham em elevadores, segurança, eles não são servidor público. Não, tudo terceirizado. Eles são terceirizados. Quem que ganha com isso? É o dono da terceirizada. Quem é o dono da terceirizada? Geralmente um político. O empresário. Mas é um empresário, mas com muita razão, muita certeza, geralmente é vinculado a um político também, tá? Sim. Então,
Isso é o contraponto do serviço público, que não é o serviço público que dá esse gasto. Quem dá esse gasto é a forma como o empresário coloca dentro do serviço público. Sim, sim. Até, deixa eu ver se eu acho aqui. Vilmar Secundina, dissertação. Aqui onde eu trabalho, professor, no TRT, Uhum. eu vou tomar por base onde eu trabalho. Todo aquele pessoal que faz a parte da limpeza, a parte de segurança, motorista para desembargador, nenhum é funcionário público mais, nenhum. É tudo terceirizado. Então, ó, para vocês terem uma noção, Kleber, e para ir na sua linha de raciocínio, eu vou colocar aqui no chat. Esse aqui é um repositório da UFC, da Universidade Federal do Ceará, e um colega meu ali da Unemate, o Vilmar Secundina, ele fez a pesquisa do mestrado dele comparando o custo da terceirização e quanto custaria cargos que foram terceirizados e quanto esses cargos custariam se mantivesse com estatal, como era antes. Aqui tem o resumo do trabalho, vocês podem baixar o PDF da pesquisa dele por esse link, mas ele comprova que o custo da terceirização ele é muito mais elevado a longo prazo do que o custo, às vezes, de se manter estatal. E aí o questionamento que se tem em cima dos gastos públicos é que você não tem bem uma ferramenta de controle para avaliar, a transparência melhorou muito dos últimos anos, mas ainda é longe do ideal. E aí você, justamente por não ser transparente, você não tem como dizer, às vezes, do que dá para cortar ou não, tá? E assim, tem muita coisa que a gente meio que herdou ao longo do tempo, que é difícil de cortar, que é difícil de tirar, né? Então, da política fiscal é onde você tem as receitas e despesas, e dela deriva duas situações, a situação de superávit ou déficit. Ocorre superávit quando as receitas superam as despesas, e nem sempre um superávit é um sinal bom, pois pode representar uma alta carga tributária, que é o que está acontecendo no estado de Mato Grosso. Logo no início da gestão do Mauro Mendes, ele fez uma reforma tributária, da qual ele enfiou a faca, aumentando vários e vários impostos. Ele corrigiu ali que tinha os incentivos aí corruptos da época do Silval Barbosa, o Pedro Tax acabou mantendo, e ele também tem incentivo, professor. Oi? Ele também tem incentivo muito alto a empresa dele. Tem, a empresa dele tem sim, né? E aí, quando ele veio e refez essa mudança da política fiscal do estado de Mato Grosso, foi o Mato Grosso, acho que foi o Mato Grosso mais um estado que conseguiu arrecadar mais na pandemia do que em outro período. Por quê? Porque coincidiu, o mês da pandemia, começou em março, ali, abril, em abril implementou a nova política fiscal dele. Então, o estado de Mato Grosso teve vários superávites e está fazendo um monte de investimento por aí, naquele programa Mais MT e tal, porque o estado de Mato Grosso tem uma alta carga tributária. Tocantins e Mato Grosso, professor. Tocantins, eu lembro que foi 2 estados mesmo, só que conseguiu arrecadar mais durante a pandemia por conta disso. Então, superávit nem sempre é algo bom, porque pode representar uma alta carga tributária, tá? Quando tem déficit, significa que as despesas superaram as receitas. E nem sempre é um sinal ruim, pois pode significar aumento do investimento do governo. Então, aqui, José, é que está o X da questão, que vai de acordo com o que você falou. Ora, se eu estou gastando, se eu estou pagando juro, porém estou fazendo investimento, é um sinal bom. É isso que o mercado quer. Porque esse investimento do governo significa o quê? Contratar empresa para construir prédio, e aí aquece a economia do mercado de construção. Fazer aquisição, por exemplo, de veículo, e aí vai melhorar a indústria automotiva. Fazer aquisição de equipamento, computador para as escolas, e aí vai mexer com a indústria da informática, entre várias outras questões. Aí é um sinal bom. As contas fecharam em déficit, porém esse déficit foi por conta disso. Aí vamos pegar o contexto atual.
aquela PEC dos precatórios, que está sendo aprovada aí, que eu acho que vai acabar passando, é uma forma do governo, não é que ele vai dar o calote, mas ele vai parcelar um trem que não deveria ser parcelado, tá? E aí, por conta desse parcelamento, ele vai ter um fôlego de caixa que vai sobrar dinheiro para pagar o auxílio dos R$ 400 lá que ele quer, tá? Qual que é a crítica em cima disso? Tá? Primeiro que conta de precatório já é uma conta que a pessoa está esperando receber há muito tempo, mas faz sentido você deixar essa pessoa que está esperando receber, que tem provavelmente alguma outra renda por trás, esperando mais um pouco, enquanto o outro, coitado, está passando fome e precisa do dinheiro para sobreviver. Se fosse só isso, tudo bem, beleza. Só que vocês estão vendo aí que ele está usando isso daí para aumentar outros tipos de gasto também, tá? Porque é ano eleitoral no ano que vem. Então ele já está acenando em falar de aumento para servidor público, ele já está falando em ampliar a questão ali para os militares, então isso já não é legal, tá? Então, em vez de você ver ele se esforçando para economizar, para pegar um empréstimo menor ou para fazer investimento, você vê que o mercado não gosta quando o governo gasta com... como é que eu posso... Puxa, qual que é o nome aqui? Fugiu o nome. Não é supérfluo, gasta com não investimento. Eu vou reduzir aqui como não investimento. Tá? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho, né? E aí vai de encontro com o que o seu José comentou, né? Opa, mas se ele está construindo ponte, ele está deixando de pagar ali. Então, é isso que a gente tem que observar. A qualidade do gasto público. Tá? A quantidade por si só não dá para ser analisado o indicador de maneira isolada. E aí vocês devem direto ouvir no jornal, né? Déficit primário, superávit primário ou nominal, né? Então, quando você vai apurar o resultado entre o que entrou e o que saiu, você tem dois resultados que vocês observam. Quando você fala do resultado primário, você está falando das contas de governo sem levar em consideração o juro, tá? Porque o juro já é algo mais ou menos natural, né? Você paga isso ao longo do tempo. Então, você considera isso sem o juro, porque esse juro provavelmente veio de um empréstimo, e aí pode ser que no futuro você não precise desse empréstimo, tá? E o resultado nominal. O resultado nominal leva em consideração, aí sim, tudo que entrou e tudo que saiu, inclusive com o pagamento dos juros, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar, a economia teve superávit primário, porém déficit nominal, significa que o superávit primário, ele pagou as contas dele, ele arrecadou mais do que ele gastou, e pagou as contas dele sem o juro, só que quando entrou o juro, aí veio o déficit nominal, e aí ele teve um prejuízo, né, no pagamento desses juros aí. Tá? E aí, né, o governo gasta muito, há superávit primário, mas há déficit nominal, né? É esse exemplo que eu expliquei. Então, ele conseguiu arrecadar e pagar suas contas, porém, o juro, muitas vezes, não é ele que pagou, não foi ele que contraiu esse empréstimo, esse juro ele é herdado de gestão anterior. Tanto que Mato Grosso, acho que aprovou uma lei recentemente em que traz algumas limitações para que o estado de Mato Grosso faça empréstimos para evitar que esse governo de agora deixe dívida para o próximo. Tá? E isso também tem que ser levado em consideração. Então, quando você tem essa afirmação, significa que somando todas as receitas e descontando todos os gastos com saúde e educação, o resultado foi bom, foi positivo. Ao se pagar o juro da dívida, a gente não conseguiu pagar tudo, e aí acabou ficando deficitário nas contas públicas. E aí, às vezes, você paga ou só o juro, ou uma pequena, ou todo o juro e uma pequena parte da amortização, que é a redução da conta em si. Tá? A política fiscal, né, do governo, ela tem dois sentidos, tá? Dois sentidos, perdão. O sentido expansivo, que é quando ela aumenta o gasto público e às vezes reduz os impostos com o objetivo de ampliar a produção e gerar emprego na economia. Então, quando você teve lá na época, por exemplo, do governo do Lula, que ele tirou lá o IPI, que ele deu isenção do IPI lá para o pessoal comprar os produtos da linha branca,
você coincidiu mais ou menos na época daquele período daqueles programas que foi um fiasco depois, que foi o PAC 1 e o PAC 2. A ideia do governo é fazer aquilo que o mercado mais sonhava, reduzir imposto e aumentar o investimento do setor público. Aqueles PACs, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 1, PAC 2, se isso tivesse saído mesmo, pessoal, se o Brasil fosse sério e não tivesse a corrupção que a gente tem hoje aqui, nossa, a gente estaria numa situação muito melhor do que a gente está hoje, né? Então isso é o sentido expansivo. Ele gasta, ele cria emprego, ele dá condição, ele reduz imposto para aquecer ali a economia. E ele pode ter também uma política fiscal de caráter restritivo, quando ele reduz a produção, propiciando o aumento do desemprego, e aí os gastos públicos são diminuídos e os impostos são aumentados como uma maneira de frear o consumo, frear a inflação, tá? Para que as pessoas não procurem tanto os produtos e que o preço, com o tempo, dê uma abaixada, tá? Então, normalmente essas posturas são assumidas pelos governos em função dos seus objetivos de política econômica, e antes de qualquer crítica é importante entendermos o que o governo deseja, tá? Alguém falou alguma coisa ou não? Eu estava em outra tela aqui. Eu, professor. Ah, sim, Kleber, pode falar. É o que no momento está acontecendo, né? Essa política restritiva, né? Assim, e aí, pessoal, não dá para falar, o Lula foi bom, o Bolsonaro foi ruim. Não, porque são momentos diferentes. A gente não tem como fazer a comparação entre um governo e outro, tá? Até porque boa parte do sucesso da gestão do PT, tirando, obviamente, a corrupção, né, que foi lamentável, veio de uma estabilidade econômica do governo do Fernando Henrique Cardoso. As reformas no Estado, a reforma política, a lei de responsabilidade fiscal e várias outras ações do governo Fernando Henrique, que o coitado apanhou mais que tudo, mas que tinha que dar, né, a injeção ali para curar a doença, o Lula acabou se beneficiando disso, né? E aí ele acabou surfando nessa onda dessa estabilidade econômica e obviamente, quando entrou o governo da Dilma, foi aquele desastre, né? Como um todo. Então, para a aplicação das políticas econômicas, principalmente a fiscal, a gente deve verificar qual é a intenção do governo, qual é o resultado previsto. Então, o governo ele estabelece meta de inflação, ele estabelece meta de arrecadação, ele estabelece várias metas no seu planejamento, e isso vira indicador econômico, e à medida que a economia avança, que o tempo avança, você sabe se ele está no caminho ou não. Então, o fato da gente ter uma inflação projetada de 7% esse ano, que foi revista para 10%, isso faz com que o governo tenha que adotar o caráter restritivo para segurar um pouco o preço das coisas, senão ele perde o controle, tá? E quando ele aumenta o gasto público, ele acaba aumentando a produção das firmas, das indústrias, em duas formas. Diretamente, né, quando o setor público compra o bem e serviço de empresa e das famílias, que é esse exemplo que eu dei do computador, da construção de escolas, hospitais, compra de equipamento e tal. E indiretamente, quando as famílias, de posse de uma maior renda dessa pessoa que está empregada, trabalhando numa obra pública, por exemplo, acaba elevando a sua renda e aí, por consequência, a sua demanda por bens de consumo, e aí, por isso, acaba aumentando as vendas. Tá? Então, quando você tem um gasto público que é voltado para investimento, é o sonho, é o que se quer. Quando você vê gasto público voltado para pagar, por exemplo, o salário do servidor, e olha que eu sou servidor público, não estou fazendo uma crítica aqui aos servidores públicos, tá? Estou dizendo como que o comportamento do mercado reage. O comportamento do mercado, ainda que o servidor público vá gastar esse dinheiro depois, mas ele pode também não gastar e guardar. E quando você injeta o dinheiro diretamente numa obra, quando ele faz investimento do governo direto no setor público, né, em obras, aquisição de equipamento e tal, você tem a chance de aumentar o emprego e, por consequência, desse dinheiro não ficar retido na poupança e sim retornar para o mercado. Então, aqui você tem um ciclo. Tá? O aumento do gasto público aumenta o emprego, que, por sua vez, gera mais salário, que, por sua vez, faz aumentar a renda das famílias, que, por sua vez, aumenta o consumo, uma vez que tem uma renda mais segura, que aumenta a receita do governo através da arrecadação dos impostos,
mais impostos serão recolhidos, e aí isso faz com que o governo aumente, e esse é o ciclo desejado do gasto público. Tá? O financiamento do governo, né? O governo arrecada, mas isso tem que chegar dinheiro nele de alguma maneira. Tá? Então, ao longo do século XX, na maioria dos países, o setor público aumentou a sua participação na atividade econômica. Tá? Particularmente com o pagamento de juros. Tá? Por conta disso, né, e pela ausência, às vezes, de uma política econômica correta, isso faz com que o Estado, muitas vezes, tenha que focar ou pensar ou repensar suas fontes de financiamento. Tá? Então, geralmente, o Estado arrecada por meio de 3 formas: através dos impostos, da emissão da moeda e da emissão de títulos públicos. Tá? Impostos é a medida mais comum, porém, ela muitas vezes é impopular e, na maioria das vezes, ela é injusta. Porque quando você aumenta o imposto de um combustível, o rico não está nem aí. O rico pode pagar R$50 no litro de gasolina, de álcool, que para ele não vai fazer diferença nenhuma. O pobre faz. Qualquer 10 centavos que sobe numa bomba já é um pão que ele deixa de comprar, já é um leite que ele deixa para comprar para a família dele. Então é injusto por essa razão. Tá? Ele não sobe proporcional e não tem como você chegar numa bomba de combustível e falar assim: eu quero pagar esse preço porque eu sou pobre, ou eu tenho que pagar esse preço porque eu sou rico. Tá? A emissão da moeda, então, ele emite mais moeda, ele gera, né, mais pagamento, ele bota mais dinheiro no mercado, só que o fato dele botar dinheiro no mercado implica na pressão inflacionária e a perda do valor do dinheiro. Ou seja, lembra que eu falei do exemplo da figurinha repetida, né, do álbum de figurinha, onde você tem aquele monte de figurinha repetida? Quando ele emite muito moeda, você aumenta o número de pessoas com figurinhas repetidas, e essas figurinhas repetidas vai fazer com que você tenha que dar mais figurinhas para trocar por mais produtos que você quer. É simples assim, tá? E a emissão de títulos públicos, ela também ocorre, e a diferença da emissão da moeda, que ela é de forma imediata, tá? E a diferença da emissão de título público é que muitas vezes ele emite um título, Adriele, eu estou te vendendo uma promessa de pagamento de R$2.000 para daqui 5 anos e você vai me comprar ela por R$1.200. Então, você paga R$1.200 hoje para você ter R$2.000 lá na frente. Tá? Não há garantia de pagamento dos títulos, porque ele pode ou não pagar você, que comprou um título dele. E quanto maior o risco dele não pagar o título, mais caro ele tem que pagar para a pessoa, porque mais desconfiada a pessoa vai ficar e menos risco ela quer sofrer. Então, à medida que o Brasil tem da calote ou ameaça da calote, isso gera totalmente um desequilíbrio do mercado, gera desconfiança e nenhum investidor quer botar dinheiro em um lugar que não é rentável, que não tem a chance de receber. Tá? Professor? Sim? Uma das explicações dessa do título é os preços bancários, né? Por isso que é alto. Quase, Uma das explicações. Isso, né? Não dá para dizer, porque hoje você tem, geralmente, a emissão de títulos públicos. Quem tem o dinheiro, aí fala, eu vou emprestar para Kleber. Mas Kleber está com a família endividada, Kleber tá com o nome no SPC Serasa, cheque voltado. Ele quer, o cartão de crédito já faliu, né? E ele quer ajudar a família dele para quê? O que acontece com o Brasil? E assim, essa emissão de títulos públicos, ela se popularizou muito por conta do Tesouro Direto, né, em que você compra esses títulos públicos, e antigamente tinha que abrir conta, um monte de coisa. Hoje já tem alguns bancos que fazem essa intermediação para você, muitas vezes quase sem custo nenhum, e foi um jeito que o governo achou de arrecadar. Porém, o número de títulos emitidos está tão alto, que isso fez com que a nota de crédito do governo, a avaliação da Standard Poor's, que é uma empresa que certifica o risco de pagamento ou não da dívida pública, né? Ela deu uma rebaixada na nota do Brasil aí nos últimos anos, por conta do alto índice de endividamento, da falta de transparência do gasto público
e da falta de equilíbrio das contas públicas, tá? Que é mais ou menos comum, né? Oi? Professor, há quem fale também que quem assim, quem está no caminho disso daqui a 200, 300 anos é o próprio Estados Unidos, né? Uhum. A dívida interna dele é muito alto. Eles emitem título, cobrem tudo isso daí. Há quem fala que daqui a 200, 300 anos, esse mesmo país que hoje é super capitalista vai ser comparado a um país da África. Uhum. Há quem diga isso, né? E é isso aqui que eu explico para vocês quando o governo, através da taxa Selic, por exemplo, ele decide se ele quer o dinheiro circulando no mercadinho ou o dinheiro para ele ou no banco, tá? Então, quando ele decide vender os títulos no mercado, né, ele faz com que a procura por empréstimos por parte das empresas e família aumente, e aí isso faz com que a taxa de juro seja aumentada em razão da alta procura, né, por conta desses títulos. Quando ele decide atrair o capital especulativo, que é por meio das bolsas de valores, da negociação de títulos direto, né, na bolsa, ele pode fazer o financiamento, né, do gasto público que ele quer, porém, ele provavelmente vai pagar um juro mais elevado. Então, a política fiscal vai determinar onde que se põe o dinheiro, se você quer o dinheiro circulando no mercado ou se você quer circular o dinheiro no banco e aí atrair taxas de retorno para esse investimento maior. Tá? Quanto à tributação, a tributação é a principal e a maior fonte de receita do governo. Os impostos é uma imposição do Estado aos indivíduos, às unidades familiares e empresas, para que eles paguem certa quantidade de dinheiro em relação a determinados atos, tal como consumo, salário, lucro, etc. Tá? Então, quanto ao tipo da tributação, a gente tem dois tipos, os impostos diretos e os indiretos. Tá? Direto, eu tenho como exemplo o imposto de renda à pessoa física, que é vinculado ao salário. Quanto mais salário você ganhar, mais imposto você vai pagar. Dependendo do quanto salário você ganha, você não paga. Só que o imposto de renda já faz anos que ele está com a alíquota de isenção defasada. Então, na prática, de alguns anos para cá, a população que não deveria pagar imposto de renda está pagando imposto de renda. Tá? Então, é um imposto que incide diretamente. E o ICMS, ele é indireto, porque só vai pagar o ICMS quem consumir. Então, não é qualquer pessoa que vai pagar. Só há pagamento do imposto quando há consumo, né, circulação de mercadoria. E quanto à incidência, ele tem os impostos, o formato progressivo, que é no caso do imposto de renda, né? Então, quanto mais você ganha, mais imposto você paga, tá? O regressivo, que é no caso da previdência privada. Então, quem tem previdência privada, o que o banco, o que o governo quer que você... Por que o governo quer que você tenha uma previdência privada? Porque a previdência privada, você coloca o dinheiro nela, e não é fácil de você tirar o dinheiro de uma previdência privada. Ele geralmente atribui impostos regressivos para que você não seja incentivado a tirar o dinheiro de maneira imediata. Então, por exemplo, você tirar o dinheiro de uma previdência privada com 5 anos, você vai pagar 20% de imposto de renda ou imposto sobre o capital auferido, em cima do que você teve de renda dessa previdência sua. Se você tirar o dinheiro daqui 10 anos, você vai pagar menos imposto, você vai pagar 3%. Se você tirar daqui 20 anos, você vai pagar 1%. Então, o imposto reduz para que você não fique tirando o dinheiro da previdência ali de maneira imediata. Tá? E por que a previdência privada interessa ao Estado? Porque pagando ao privado, você meio que está desobrigando o Estado a te pagar uma previdência pública, tá? Ou a te pagar aquele benefício lá, o BPF, a partir dos 65 anos. E a incidência proporcional é quando você tem, o que não temos, na verdade, né, o que falta, é a aplicação do imposto especificamente em cima de uma grande fortuna. Então, você vai pagar uma vez só,
esse imposto, e uma vez pago, não precisa estar renovando ele a cada ano, tá? O ITCD também seria mais ou menos proporcional ao Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doação, porque você paga uma vez só quando há doação ou quando alguém morre e você recebe ali por herança, tá? Então, no Brasil, a estrutura tributária ela é muito regressiva em função da predominância dos impostos indiretos, ao contrário do que se observa em outros países. Uma maior incidência de impostos indiretos penaliza mais a classe de baixa renda, aquilo que eu comentei com vocês. Nos Estados Unidos, se a pessoa é pobre, o preço do produto é separado do imposto. Se a pessoa é de baixa renda, ela pode optar por pagar aquele produto sem pagar o imposto, tá? Logicamente, ela sente vergonha, ela não faz isso por querer, né? Se isso fosse aqui no Brasil, a gente teria, né, o pessoal querendo dar jeitinho, não teria a mesma cultura que teria lá, tá? A qualidade de vida da população está altamente associada à distribuição da renda, então, a forma como se arrecada, a forma como se organiza o conjunto de impostos precisa ser atendida, observada para a sociedade, para que não ocorra pagamentos ou má distribuição dessa renda. Tributando as classes mais ricas, via modificação de impostos, poderia se aliviar as classes mais pobres, né? Então, você poderia fazer com que determinados tipos de impostos pudessem ser pagos a produtos ou não. Então, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, produtos que compõem a cesta básica, eles podem ter a alíquota de ICMS reduzida ou até mesmo não cobrada. Então, assim, um macarrão com sêmola ou macarrão semolado, que é um produto da cesta básica, ele não tem incidência de ICMS. Mas o macarrão com ovos, que já seria mais chique ou um produto mais não necessário na cesta básica, ele é um pouco mais caro, ele tem a tributação do imposto, tá? E isso, a compra do produto pelo rico ou pelo mais pobre não difere, e esse é o problema, tá? Essa mudança na incidência tributária pode ser feita pela modificação de impostos regressivos para impostos progressivos, né? Então, você poderia tentar achar uma forma de fazer com que o governo conseguisse classificar, ou classificar mesmo, assim, em classes, a população, tá? Vamos pegar aqui o CPF de todo mundo, e semestralmente, anualmente, poderia se fazer uma classificação do Gustavo. O Gustavo, uma classe de 0 a 10, está ali na classe 5, então ele vai pagar o grupo 5 de impostos, tá? Que é um imposto mediano. O Rafael aqui está na classe 10, o Rafael é super rico, ele vai pagar aqui a classe 8, a classe 9 de impostos. O Kleber falou aí, né, como exemplo, claro, que, né, tá quebrado, tá devendo cartão, tá devendo aquela coisa toda, ele não tá conseguindo renda, tá desempregado, o Kleber vai lá para a classe 1 ou classe 2 de impostos. Então, esse seria, não lembro agora se era Mônaco, qual país, se era Luxemburgo, tinha um país que adotava mais ou menos esse tipo de classificação, e aí quanto mais rico você era, mais impostos você pagava. Aí no Brasil é curioso, porque é quase que o contrário. O rico, o famoso, o artista, ele ganha comida de graça, ele ganha produto de graça, ele ganha entrada de graça, ele ganha um monte de coisa de graça. E o pobre coitado que vai lá se ralar para matar e pagar as coisas, né? Quando se reduz a carga regressiva de impostos, IPTU, IPI, IPVA, você acaba aumentando a carga progressiva, há uma distribuição de renda e melhora de vida na qualidade da população. Então, quando você tem uma melhor redistribuição ou melhor classificação dos impostos, uma melhor política tributária que visa, de fato, cobrar do mais caro, do que ganha mais, você consegue equilibrar melhor a condição de vida e, por consequência, melhorar os indicadores econômicos aí da população, tá? Então, com isso, eu encerro aqui a aula de hoje, né? Peço desculpa por ter me estendido um pouquinho aqui do tempo habitual que a gente faz, né? Mas é por conta dos poucos dias de aula que a gente tem, né? Aí eu precisava avançar com o conteúdo para liberar as atividades 2 e 3 para vocês.
Mas é isso, tá? Daqui a pouquinho eu já posto ali a aula. E eu queria ver se vocês estão com alguma dúvida quanto à atividade, tá? Me dá 10 minutinhos, 15 minutinhos aqui depois da aula. Eu já vou postar ali o que cada grupo tem que ler, né, estudar. Eu vou postar em arquivo compactado no SIGA e vou mandar eles em separado no grupo do WhatsApp aí da sala, tá? Dúvidas? Professor, Sim? com relação àquele endereço que é para ser criado para os grupos, O link, você fala? isso, o link, como que Eu vou mandar o tutorial hoje também, tá? vai mandar, né? Vou mandar, tá? Tava terminando de revisar ele, e assim, um é o link da sala, que é para vocês acessarem. Tal como eu mando para vocês entrarem e assistir aqui a sala. Uhum. Esse link, um membro do grupo tem que criar, porque é ele que vai ter acesso à gravação. Por exemplo, se vocês utilizarem o link das nossas aulas para gravar o seminário, essa gravação, na verdade, ela vai automaticamente para mim, entendeu? Eu só não sei se vocês conseguiriam colocar para gravar, sendo que não foi vocês que criaram essa sala, que são o dono da sala, no caso, tá? Mas como a ideia, para mim até seria mais fácil fazer isso. Como a ideia é ensinar vocês a criar isso, porque vocês, né, graduando ou estagiando, vocês podem ir para o mercado de trabalho, né? E o mercado de trabalho vai exigir isso de vocês, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer com que vocês aprendam, tá? Até uma outra questão, eu mandei um e-mail para a SMTU uns 15 dias atrás, cobrando eles para atualizar no site deles a Unemat como instituição de ensino em Cuiabá, para que vocês possam solicitar o passe livre ali, independente de usar ou não, tá? Em Cuiabá. É direito de vocês. E também entrei em contato com o CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola. Acho que o Kleber talvez conheça, né, Kleber, pela relação com o TRT, para que cadastre a Unemat ali em Cuiabá, para que vocês também participem de vagas de estágio, para que vocês possam estagiar também, tá? Normalmente, o estagiário é feito por lá, professor. Pelo CIE mesmo, né? Não passa nada ali no TRT, não, né? Isso. Ah, tá. Não, então me confundi mesmo. Aí lá, assim, eles indicam, né? Uhum. O CIE que indica, vai lá para fazer a entrevista, a prova que faz lá, essa coisa. Né? Uhum. Ah, não, beleza. É só porque se eu souber de alguma oportunidade aí de estágio, para quem está querendo procurar também, né? Aí eu aviso vocês também aí no grupo. Mais alguma dúvida aí do trabalho? Professor, Sim. eu vi aqui que o calendário para o seminário vai ser no dia 22, que a gente vai ter que já postar, né? Isso, aham. O trabalho. O prazo é o dia 22 só? Até o dia 22? Maria, meu planejamento inicial era até o dia 22, porque dia 23, em tese, eu ia fechar a disciplina aplicando a PF, o exame final, tá? Eu fiquei de conversar com o professor Everton para ver se eu poderia aplicar esse exame final em outra data, tá? E aí, se isso acontecer, eu posso prorrogar até o dia 23. Eu não posso prorrogar do dia 23, porque eu acho que 24 já inicia outra disciplina. Eu não quero que encavala com outra disciplina, tá? Entendi. Mas assim, vamos deixar até então dia 22. Acredito que até amanhã, e eu estive com o Everton hoje o dia inteiro, mas foi tão corrido ali na pró-reitoria que eu não tive tempo de conversar com ele. Eu fiquei preocupado um pouquinho por conta que a gente vai ter atividade, né? Uhum. E aí... Ficaria pouco tempo para fazer, né? Isso, Tá, não, mas assim, então. quase... Gente, por exemplo, no meu caso, eu trabalho no sábado, né? Aham. Entendeu? Mas é quase certo, Maria, que vai ficar até o dia 23, tá? Eu só não quero dar essa certeza sem antes conversar com a coordenação, tá? Tá tranquilo, tá. Mas muito provável que a gente estenda aí mesmo até o dia 23, tá? E aí nós vamos ter mais uma prova final depois de tudo? Não. A prova final, ela só é aplicada para quem não alcança a média da disciplina. Entendi. Tá? Então, são 3 notas de 0 a 10. Vocês precisam alcançar 21 pontos, somando as 3, ou média 7, né? Soma as 3, divide por 3, média 7.
alguns alunos perderam a primeira atividade, né? E por isso que eu perguntei no grupo hoje se estava ativo ou não, né? Se estava presente ou não, frequente ou não. Porque, assim, inclusive, alguns até me comunicaram, professor, eu perdi mesmo a primeira, né? E agora posso fazer? Claro que pode, né? Ele pode fazer a segunda e a terceira atividade. Aí, como ele perdeu totalmente a primeira, ainda que ele tire 10 na segunda e 10 na atividade 3, ele vai com 20 pontos. Então, ele não consegue os 21 para passar direto. Porém, ele consegue o mínimo de 15, que é o necessário para fazer o exame final. E aí, o exame final, eu vou marcar uma data, uma prova, um período certinho, né? Vamos ver. E aí, somente esse grupo de pessoas que tirou nota entre a média, né? Média 5 a 6,9, é que vão, de fato, fazer o exame final, tá? Ok, obrigada, professor. Nada. Mais alguma outra dúvida? Não? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Eu não sei se eu vou conseguir postar hoje, porque ele demora a processar e demora a editar. Quando as aulas terminavam até 8h20, 8h30, eu conseguia postar até 11, 11h15 da noite. Hoje eu acho que eu vou conseguir postar lá pela meia-noite, ou senão eu deixo para postar amanhã cedinho essa aula de hoje, tá? Mas se eu não conseguir hoje, no mais tardar amanhã, eu posto a aula. E da atividade eu já vou mandar lá no grupo e postar no SIGA os materiais que vocês vão precisar para fazer. Beleza? Qualquer dúvida, inclusive na resposta, ou dúvida do texto, do caso, vocês me perguntam que eu ajudo a sanar e explicar também, tá? Um abração, gente. Tchau, tchau. Boa noite.